Então, pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje com o Felipe, no nosso projeto Espaço Aberto para a Saúde, UF, que aí tem várias ações que envolvem o espaço aberto, né? A gente tem ciência e saúde, a gente tem outras atividades de pesquisa, ensino, extensão, inovação tecnológica, e hoje a gente vai começar a falar sobre, nessa semana, né, sobre a saúde do homem. E a gente convidou o Felipe fez a dissertação relacionada à saúde do homem, à saúde mental e apoio social, e trazemos dados importantes para a gente discutir um pouco sobre essa parte da saúde do homem, e o trabalho dele foi do mestrado em saúde coletiva, como apareceu aí na primeira página da apresentação dele. A gente vai tentar conversar com vocês um pouco sobre esse assunto, e a gente sempre pede para vocês seguirem, comentarem lá, seguir as nossas redes sociais, @Espaço Aberto Saúde UF, e os nossos canais, para ficarem por dentro dos conteúdos que a gente está divulgando. Então, Felipe, passa aí o primeiro slide, Felipe, por favor, só para eu poder já começar a falar aqui, e aí depois você já engata lá no outro. Pode passar já de uma vez? Aí Felipe, você pode se apresentar, se você quiser, agradecer sua presença aqui, e esses aí são os objetivos que a gente vai ter na nossa conversa de hoje. Pode ficar à vontade, Felipe, fala aí um pouco de você antes de você começar. Muito obrigado, professor, pela chance, pela oportunidade de me apresentar aqui, claro. Agradeço a presença de todos que estão aqui, nem sei quantos são. Eu trabalho bem. Acredito que sigo o professor desde as épocas da graduação, que já deve ter mais de uns 11 anos. Ele sempre me orientou bastante, sempre me ajudou na minha trajetória. Eu sempre sou muito grato pelas oportunidades que ele me dá de participar dessas apresentações, e agradeço bastante o espaço. Eu sou enfermeiro, eu trabalho com saúde coletiva, com saúde pública, eu já tenho aí uns bons 10 anos. Pude ter a oportunidade de realizar o mestrado em saúde coletiva, de ser orientado pelo professor Jorge, e dentro dessa orientação nós fomos nos abarcar ali na área de saúde do homem, especialmente na saúde mental desse público. E como nós estamos aí no Novembro Azul, é sempre uma boa oportunidade de falar de prevenção de câncer de próstata, mas não deixar de falar de outros assuntos que são igualmente importantes para a saúde desse público. Como objetivos aí da nossa palestra hoje, a gente tem discutir a respeito desse Novembro Azul. Claro que a figura que mais remete a esse Novembro Azul é o câncer de próstata, mas a gente sabe que a saúde do público masculino ela vai muito além do câncer de próstata. A gente tem a dimensão física, a dimensão mental, elas também devem ser sempre levadas. A gente tem aí também como objetivo descrever os dados a respeito da mortalidade desse público, né? Por que o homem adoece? Por que esse homem morre no Brasil? Como estão os últimos dados existentes aí nos nossos meios de pesquisa? O perfil desse público masculino e as particularidades que são observadas no homem, no cuidado da saúde desse homem. Levantar resultados em pesquisa e da minha dissertação de mestrado, para discutir um pouco a respeito da saúde mental desse homem e discutir seus principais resultados. Refletir sobre o peso, sobre a importância dos agravos em saúde mental para a saúde do homem, é um assunto que é pouquíssimo abordado, acho até que continua como tabu, e levantar possíveis estratégias e ações que possam contribuir para o enfrentamento dessas situações. Aí, tanto para quem for acadêmico, como para quem for profissional de saúde, não sei o perfil de quem está aí na sala conosco. Eu posso passar, Jorge? Pode sim. Eu ia ler isso aí, mas aí foi legal. Tá. Primeiramente, só aí para conversar um pouco com vocês, eu vou falar em clima de conversa, acho que é mais interessante. O Novembro Azul ele é o dia em que, no dia 17/11, lógico, ele é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que ele teve origem na Austrália, no ano de 2003. Achei até interessante buscar essa informação, que o objetivo original desse Novembro Azul na Austrália era chamar a atenção das populações masculinas não só para o câncer de próstata,
mas para o diagnóstico precoce de todas as doenças que envolvessem o público masculino. Esse mês, ele claro, ainda é remetido ao câncer de próstata, como todo mundo sabe, mas eu acredito, e vocês vão ver ao longo da apresentação, que os agravos e os óbitos, inclusive, relacionados ao gênero masculino, eles estão muito relacionados a uma série de outras questões que estão muito aí fora, além do câncer de próstata. Aí, chamando a atenção para vocês, no que se refere a esse Novembro Azul, é importante que nós tenhamos um olhar ampliado a respeito desse sujeito, a respeito do estado de saúde. Por isso que eu trouxe esse organograma aí para vocês, para que nós não esqueçamos que o homem ele não é só a sua próstata, né? A gente tem ali, claro, o corpo físico desse homem, que tem todos os problemas de saúde relacionados à idade, a características genéticas, hereditárias, a própria estrutura física desse homem. A gente tem também questões relacionadas ao seu estado psicológico, e aí dentro desse estado psicológico a gente tem também as questões internas desse indivíduo, como que foi a vida desse sujeito, o que teve na vida desse homem que influenciou ele a ser uma pessoa que talvez esteja em estado ansioso, um estado depressivo. A gente tem aí em volta desse homem também o serviço de saúde, claro, a gente não pode deixar de levantar. Quanto mais acesso à saúde o público masculino, ou de uma forma geral, o público, ele tem acesso a serviços de saúde, ele, claro, vai desfrutar de um estado de saúde melhor. Além desses serviços de saúde, a gente também não pode deixar de levantar que toda a estrutura socioeconômica de que esse sujeito dispõe, se ele tem acesso a emprego, se ele, por exemplo, tem acesso a uma boa renda, a um bom nível de escolaridade, tudo isso vai influenciar no estado de saúde do sujeito. A forma da gente descrever, inclusive, a influência de todos esses fatores na vida do sujeito, a gente denomina aí em saúde coletiva como determinantes de saúde. A gente tem todos esses pequenos pedaços da vida do sujeito influenciando a saúde e o adoecer desse sujeito. Então, isso daí é importante a gente lembrar, né, que o Felipe está falando dos determinantes sociais, e da mesma forma como a gente pensa só em próstata e pensa só em doença, esquece que o ser humano tem vários aspectos, né? Inclusive o aspecto ecológico que a gente esquece, que nós somos parte da natureza e não estamos fora da natureza. Então, quando fala ali ambiente físico, social, psicológico, então o homem tem características específicas, por isso é uma política voltada para ele. E como as saúde se organizam, acaba ajudando ou atrapalhando essa saúde do homem, dependendo muito de como é orientado o serviço de saúde. Mas é isso, só para dar uns pitacos, daqui a pouco eu falo mais. Com certeza. Aproveitando que você falou aí da questão ecológica, a gente também não pode deixar de citar que o homem ele é muito influenciado pela cultura de gênero, né? Mas a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco também. Aí, um pouco para a gente refletir, eu busquei alguns dados no Tabnet, alguns dados eu também busquei na Política Nacional de Saúde do Homem. Essas informações elas estão aí um pouco relacionadas ao perfil de morbidade e de mortalidade desse público. Eu levantei no Tabnet, aí, primeiramente, as principais causas de internação do público masculino no Brasil no ano de 2020. Isso foi retirado do Tabnet, tá, gente? É uma fonte que tem informações até o ano de 2020. Então, eu procurei tirar ali as informações desse ano. A gente tem como a principal causa de internação do homem na rede SUS e na rede conveniada no ano de 2020, as causas externas. Só aí para ajudar a gente a relembrar, causas externas são aquelas relacionadas a acidentes de trânsito, violências, envenenamentos. Então, todas aquelas questões que estão relacionadas àquilo que afetam de alguma forma o corpo biológico do homem. Então, causas externas, elas também estão relacionadas aí à violência, à própria questão aí envolvendo tiro, envolvendo arma branca. Então, está tudo englobado em causas externas. E hoje o
a principal causa de internação desse homem no SUS está dizendo a respeito a essas causas externas. Em segundo lugar, a gente tem as doenças do aparelho digestivo. E aí, pensando nas doenças do aparelho digestivo, a gente vai falar um pouquinho mais delas à frente. Em terceiro, a gente tem as doenças do aparelho circulatório, o infarto do miocárdio e o acidente vascular encefálico, principalmente. Em quarto, a gente tem as doenças do aparelho respiratório, aí olhando lá nas causas, sobretudo e principalmente os enfisemas e os cânceres pulmonares. A gente tem em quinto algumas infecções, doenças infecciosas e parasitárias. É preciso destacar que no Tabinete, nas informações que eu busquei, ainda não estava contabilizado o Covid como doença infecciosa. Então, os dados eles me pareceram assim, um pouco subestimados, porque em 2020 a gente já estava em época de pandemia. Em sexto lugar, a gente tem os transtornos mentais, com destaque para depressão e ansiedade, que foram o tema da minha dissertação de mestrado. E a gente tem em sétimo as doenças do aparelho gênito-urinário. Em oitavo, aí, para um pouco para a gente refletir a respeito disso, o câncer de próstata dentro do grupo das neoplasias, ou seja, o grupo das neoplasias, em que ainda a gente tem todos os tipos de câncer e tem lá dentro o câncer de próstata, ele está em oitavo lugar nas causas de internação desse público masculino. É interessante isso aí, ó, que depois até a gente tinha falado para colocar, não pode passar, Felipe, a gente tinha falado para colocar as causas de morte, né? Aí vocês vão ver aqui nesse slide. O pessoal dá muita valorização para o câncer de próstata, mas vocês viram ali que antes até tem doenças mentais, doenças geniturinárias, problemas respiratórios. Então, isso tudo é importante a gente falar, mas o que está matando mais os homens, assim como a população em geral também, a gente tem aparelho circulatório aí, ó, né? E infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, que o acidente vascular encefálico voltou a ser a causa de mais morte no Brasil. Né? Antes era doenças cardíacas, né? Agora voltou a ser o derrame. Aí você vê, primeiro, causas externas, depois, no caso do homem, no geral, é acidente vascular encefálico que está mais matando. Mas aqui, como a gente está falando de óbito... Isso, inclusive, o fato do acidente vascular encefálico estar subindo na população até reflete um estilo de vida muito ruim, né? Envolvendo obesidade, tabagismo. Então, bem as questões de mortalidade do mundo moderno mesmo, né? Aí, continuando na fala do professor, a gente tem agora como as principais causas de óbito nesse público masculino. De novo, causas externas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as doenças do aparelho circulatório, especial o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, como ele colocou. Em terceiro lugar, a gente tem as neoplasias. Aí, mais uma vez destacando, não só o câncer de próstata, apesar dele ser o mais incidente entre homens, também os outros tipos de câncer, mas o de próstata como tendo destaque. Porque, tirando os cânceres de pele, o principal câncer que mata os homens no Brasil hoje é, de fato, o câncer de próstata. As doenças do aparelho digestivo, em especial quando você olha um pouco mais as tabulações, é a cirrose hepática, de fato, é a cirrose hepática relacionada ao alcoolismo. E, em quinto, as doenças infecciosas e parasitárias com o apêndice. Se a gente fosse contar Covid, muito provavelmente doenças infecciosas e parasitárias estariam em posições maiores que essa. Um pouco aí a gente esmiuça um pouco as causas de morbidade, de adoecimento desse homem. No primeiro lugar, as causas externas, tanto em óbitos como em internações, a gente tem ali o registro de 146 mil óbitos no ano de 2020. São dados elevados. A principal causa, quando você olha a respeito disso, são as agressões. Dentro desse grupo das CID-10 agressões, a gente tem quase 50 mil mortes. E agressões estão relacionadas à violência, especialmente. Então, a violência ela tem uma carga muito grande para o sistema de saúde brasileiro. Tanto a violência por arma de fogo, como por arma branca, ou relacionada a envenenamento, a agressão. Então, é um problema de saúde pública, que a gente sabe que não depende somente do profissional de saúde, ele depende, claro, de uma intersetorialidade que envolva ali a promoção de uma cultura de paz,
de ações de segurança pública, e não somente o nosso papel ali de profissional de saúde. Em segundo lugar, ali nas causas de internação de adoecimentos, a gente tem as doenças do aparelho digestivo, que mataram quase 67 mil homens no ano de 2020. A principal causa desse grupo, quando a gente olha de uma maneira mais atenta, foram as doenças do fígado, com destaque para a cirrose hepática. Os homens, eles ainda morrem muito mais de cirrose hepática do que mulheres, tanto no nosso país aí, como em outras realidades. Em terceiro lugar, a gente tem as doenças do aparelho circulatório. Aí, como o professor Jorge já tinha destacado, o AVE, isso não foi uma formação do Tabinete, foi uma informação que eu busquei em outras pesquisas. Ela ultrapassou, de fato, o infarto agudo do miocárdio em causas de morte no ano de 2021. Os dados do Tabinete, eles vão até o ano de 2020. Ainda assim, quando você olha os dados de internação e de morte, as doenças do aparelho circulatório, elas mataram quase 360 mil homens no ano de 2020. São números muito altos. A gente sabe que tanto o infarto quanto o AVE eles estão ali intimamente relacionados a um estilo de vida muito ruim desse homem. Em quarto lugar, a gente tem as doenças do aparelho respiratório. No registro do Tabinete, a gente tem 346.680 óbitos quando nós somamos as doenças existentes do pulmão com as mortes por Covid. Por isso que vocês estão podendo observar aí um número tão elevado. Quando a gente vê, inclusive, um número que quase que se pareia com as doenças do aparelho circulatório, para a gente possa refletir a respeito do quanto o Covid teve um peso grande para o nosso sistema de saúde, o quanto que ele sobrecarregou a todos nós nesses últimos anos. Essas 230.452 óbitos foram só desse início da pandemia no ano de 2020. Em quinto lugar, a gente tem doenças infecciosas parasitárias, um número isolado de 267 mil, mais 230.452 óbitos do ano de 2020. Como eu já havia falado anteriormente, a gente tem destaque para a Covid-19 e a gente não pode deixar de pensar o quanto que pode ter ocorrido no ano de 2020, 2021 e 2022 casos de subnotificação de óbitos que possivelmente não tenham sido associados à Covid. Uma vez que a gente sabe que a testagem no nosso país aí no início, eu acho que até no meio da pandemia ela foi baixa, então pode ter acontecido de alguns óbitos por Covid terem passado desapercebidos. Em sexto lugar, e aí destaque da minha pesquisa, a gente tem os transtornos mentais, a gente tem aí um peso para as internações no SUS. Vocês podem observar que a gente teve 17.188 óbitos, possivelmente aí, e olhando as causas relacionadas ao abuso de substâncias psicoativas e até a questão do suicídio, que ainda é muito tabu na nossa sociedade. Essa era a hora que você queria falar, Jorge? Uma das partes que eu queria falar. É porque acontece, como eu estudo muito aspecto de transtorno mental, e depressão, e burnout e tudo mais, e eu acabei orientando o trabalho do Felipe, inclusive um ótimo aluno, até hoje o the best of the best do mestrado, porque já se formou, então é só ele que tem. Então tem a outra que está se formando agora, que também está estudando essa parte de saúde mental dos estudantes, né, de graduação. E eu acho interessante lembrar que, assim, primeiro que teve um boom extraordinário sobre falar de saúde mental. Então, eu já estudo saúde mental, sei lá, desde 2008, estresse, transtorno mental, depressão e tal, com o uso de escalas. E o que chamou muita atenção para mim, por isso que até deu esse start para falar de saúde do homem no trabalho do Felipe, no mestrado, foi que a gente fez um grande estudo nas barcas, né, daqui da Rio-Niterói, e com mais ou menos umas 600 pessoas, e deu um índice muito alto de burnout e de transtorno mental, e a maioria são homens. Então, assim, mulher era muito pouco trabalhando nas embarcações, e, assim, vamos dizer que tinham 60 mulheres, 70 mulheres só. Então, isso chamou muita atenção.
Da mesma forma como o Felipe daqui a pouco vai mostrar um pouco dos resultados dele, a gente sempre percebe que o homem se diz ser o sexo forte, mas é o sexo frágil, porque geneticamente só tem um cromossomo X e um Y pequenininho demais. Quando falha um, o outro não pode assumir. O homem não aguenta dor, o homem não tem apoio social, né, direito. O homem vai buscar apagar suas mágoas da pior forma possível, bebendo, usando droga, tendo comportamento violento. Então, a gente vai ver que isso tudo culmina na parte da saúde mental. Então, chega no fim, quando você vai analisar e utilizar essas escalas que eu te explica muito, inclusive o aplicativo que a gente divulga também lá no nosso Espaço Aberto Saúde UF no Instagram, o Mental Pro, ele foi feito baseado nisso, para dar as dicas de saúde para poder as pessoas melhorarem a parte da saúde mental. Mas o que a gente observa é que não há uma certa adesão por uma questão cultural, como o Felipe já falou. E é importante a gente sempre lembrar que os hábitos positivos de saúde, eles têm que ser hábitos, eles não podem ser... por exemplo, todo mundo escova os dentes todo dia, todo mundo toma banho, isso é um hábito, né? E assim você vai cuidando, higienizando, né? Cuidando do seu corpo de várias formas. E o cérebro e a mente, você cuida de que forma? Então, aí, muitas pessoas elas acabam desenvolvendo vícios ruins para poder amenizar algumas dores e aspectos internos, como o Felipe falou também lá nos slides anteriores, né? Problemas de estresse interno, psicológico, já são trazidos desde a infância, por causa do ambiente, por causa da cultura e por causa de exigências, e isso não é tratado da forma correta. E aí culmina em problemas de saúde mental que vocês viram que está até antes da próstata. Então, a gente vai ver problemas de violência, suicídio, uso abusivo de drogas, né? E isso tudo a gente vê no fim, a gente fazendo uma análise grosso modo, o homem deveria cuidar mais da sua saúde mental. Ter esse hábito positivo, né? Sejam hábitos que fazer exercício, dormir bem, várias coisas. Então é isso, Felipe, quer falar e pode continuar, você está atrapalhando. Então, a gente aí, para refletir e puxando o gancho do professor, nesse sexto lugar das causas de internação, a gente tem nesse grupo aí os transtornos mentais comuns, que ele é um grande grupo de transtornos, ele envolve transtornos depressivos, ansiosos, uso e abuso de substâncias, aí vale tanto álcool quanto drogas, e os transtornos somáticos, aquelas famosas dores ou aqueles famosos sintomas que não encontram uma base biológica. Eles são muito presentes na nossa população, não só na população brasileira, mas na população mundial. A nossa população brasileira, em especial, é um dos países do mundo que mais vem sofrendo com depressão e ansiedade. Eles estão altamente presentes. Antagonicamente a isso, são tipos de transtornos que são subdiagnosticados. As pessoas, no geral, elas ainda têm muita dificuldade de falar sobre sofrimento. Que dirá o homem? O homem ele tem mais dificuldade ainda de dizer que sofre, apesar de toda a sua fragilidade. Esses transtornos, eles são ainda infinitamente subnotificados, por isso aí que a gente observa transtornos mentais em sexto lugar, mas isso não corresponde à realidade. Muitas pesquisas realizadas no campo da saúde coletiva elas já vêm demonstrando isso, que as cifras de casos de depressão e de ansiedade que acontecem na nossa população, os casos que na maioria das vezes não são tratados ou nem são conduzidos da forma adequada, eles são muito presentes. Apesar de muito presentes, eles ainda também são muito pouco valorizados. A gente tem uma tendência muito grande a valorizar o AVE quando a gente vai falar de uma pesquisa ou quando a gente vai falar de uma notícia, e uma tendência muito menor a valorizar, por exemplo, uma ansiedade. Quando a gente compara os danos que um AVE pode trazer, a gente não dá esse mesmo valor quando a gente vai falar de uma grave saúde mental. Aí, puxando um pouco desse assunto para os resultados da minha dissertação, a minha pesquisa ela envolveu um grupo grande de homens, daí a relação com o Novembro Azul. Esse grupo de homens ele foi composto por 370 homens no município do interior de São Paulo, e com esses homens nós buscamos aplicar um questionário multivariado. Havia mais de uma escala nesse questionário, inclusive, foi um questionário bastante amplo.
E a partir dos resultados que nós encontramos nesse questionário, nós observamos que cerca de 20% desses pesquisados eles foram considerados suspeitos para os transtornos mentais comuns, aqueles transtornos depressivos, ansiosos, somáticos. Essa cifra de 20%, ela está bem próxima de outras pesquisas realizadas no Brasil e em outros países. Sempre que nós buscamos os resultados das poucas pesquisas de transtornos mentais somente com um grupo de homens, nós observamos uma prevalência ali em torno de 20, 30, algumas vezes até 35%. Então, o nosso achado ele foi assim, até um pouco compatível a respeito disso. E a gente pôde observar também, através da aplicação de alguns modelos de regressão, que existia uma associação entre indicadores socioeconômicos de estilo de vida desses homens com os transtornos mentais. Então, existe essa suspeita de que todo aquele caso de depressão, de ansiedade, aquilo que a gente já imagina, já suspeita, possa estar associado às condições de vida desses homens, a forma como eles vivem. A gente pôde observar em pesquisa, como eu já havia falado, que existiam alguns fatores que eles tinham um peso maior na saúde mental do homem. A gente observa, e aí, não só em pesquisa, mas no senso comum, que existe um peso muito grande na questão do desemprego para o homem. O homem ele ainda é muito cobrado pela nossa sociedade ou muito associado à figura do provedor. Então, a gente tem que pensar um pouco que talvez essa questão do desemprego ela tenha um impacto enorme na saúde mental desses indivíduos. Uma outra variável que foi observada em estudo e que pareceu ali até estar associada à própria questão do desemprego foi a alimentação insuficiente. Quando eu digo em alimentação insuficiente, é fazer um número de refeições menor do que aquilo que é indicado para o indivíduo conseguir manter a saúde dele. A pessoa que está desempregada, ela não tem acesso à renda, de uma certa forma. Se ela não tem acesso à renda, consequentemente, ela não consegue se alimentar de maneira adequada. Então, isso também tem impacto na saúde mental do indivíduo. O sofrer é ocasionado pelas condições de vida. A gente tem ali também associado, algumas vezes como causa, algumas vezes como consequência desses transtornos, o uso de álcool e drogas. Parece que pode existir aí uma associação, ora falada por alguns estudos como causa, e ora por outros como consequência dos transtornos mentais comuns. Outra parte aí importante que também é levantada, a parte da pessoa perceber ou ter poucos amigos. Essa parte de ter poucos amigos, ela também está ali relacionada um pouco ao apoio que esse indivíduo tem. A dificuldade de acessar serviços de saúde, lógico que na realidade que foi pesquisada, havia uma rede de saúde aí ainda muito deficiente. Então, esses homens, inclusive, na cidade pesquisada, eles não dispunham de um CAPS, de um centro de atenção psicossocial, para poder buscar ali ajuda ao suporte na saúde mental desses indivíduos. A cidade ela só dispunha de um serviço de urgência e emergência e algumas estratégias de saúde da família. Interessante aí, Felipe, ele está atropelando para lembrar que, assim, quando ele fala dos dados estavam próximos de outras pesquisas, é interessante a gente lembrar, assim, que quando a gente está falando dessa saúde do homem e era de uma cidade no interior de São Paulo, a gente já pensa assim, então estão no interior, vão ter menos transtornos mentais, porque quem mora mais para o interior está mais feliz, né? Vai estar melhor, vai ter menos estresse. E a gente encontrou os dados parecidos com de outras pesquisas, e aí com várias outras características aí associadas, como ele já está falando, né? Até na hora de falar de interior, a gente tem que parar e pensar que existem muitos tipos de interiores diferentes, né? A gente pode ter as cidades de interior ricas e as cidades de interior pobres. E cidades de interior igual a essa que você fez, que tem polo de fábricas, né? De móveis e tudo mais. Só que é uma característica interessante que aí você falou também no trabalho, é que existia uma parte que era rural, realmente rural. Né? E dentro desse aspecto aí, desse espaço, você também coletou informações e a gente não viu que tivesse muita diferença, né? Até porque a pessoa, quando está próxima, ela vai lá trabalhar na roça, mas ela vai
para a cidade, né? Exatamente. Posso passar, né? Sim, sim. No que se refere ali, como eu estava conversando com vocês a respeito do apoio social, a gente utilizou um questionário específico para aferir o quanto que esses homens eles percebiam que existia apoio dos grupos de vida deles. Então, o apoio social ela é uma dimensão ali estudada muito pela saúde coletiva, pela psicologia, ela também estuda bastante o apoio social. Essa dimensão ela visa pesquisar o quanto que as pessoas elas se sentem apoiadas pelo seu entorno. Aí, como entorno, a gente deve falar da família dessas pessoas, da comunidade, tanto a comunidade dos vizinhos, como as comunidades religiosas, ou quantos amigos que essa pessoa tem. E do quanto que a pessoa que tem todas essas redes, ela se sente apoiada por esses grupos. Então, é isso que o apoio social visa entender. No grupo estudado, nesse grupo de homens dessa cidade, tanto homens da zona rural como homens da zona urbana, como o professor disse, foi percebida uma moderada percepção de apoio social. E muitos estudos da área de saúde mental, eles procuram buscar uma possível associação desses transtornos mentais com uma percepção de baixo apoio social desse indivíduo. Quanto menos apoiado esse homem se sentisse pela sua família, ou poucos amigos, ou não frequentar comunidades, ou não se sentir apoiado, maior poderia ser a possibilidade dele desenvolver transtornos mentais. Isso, dessa parte também é interessante a gente ressaltar que o apoio social, o homem, ele vive menos quando ele não tem a companhia, né? Quando ele não tem companhia, não significa ser casado ou não, significa ter esse apoio. Quem é que vai estar junto com você? Quem vai cuidar de você se você precisar? Às vezes é a família, às vezes aquele homem é um avô de uma família, né? Ele é um tio de uma família, ele é a sensação de pertencimento de um grupo. E hoje que a gente vê no movimento das grandes cidades, dos centros urbanos e também né, e é o isolamento. Então, a gente percebe que isso prejudica ainda mais a saúde mental do homem, levando à depressão, uso abusivo de álcool, drogas e tudo mais. Então, o homem ele vai buscar esse apoio, muitas vezes, de uma forma errada. Né? É o pessoal do grupo, né, do bar, do botequim. Né? É o pessoal que vai fazer vai jogar o futebol, mas que depois vai tomar cervejinha e comer churrasco. Só que se você faz isso com uma frequência muito grande, que seria todo final de semana ou sempre que dá, você já é considerado um alcoolista, porque a questão é a frequência. Então, se você diz que bebe socialmente, mas somente em festa, mas você vai em festa todo mês, você é alcoolista, ou etilista, né, como queira. Se você bebe todo final de semana, é etilista. Assim, são hábitos ruins, né? Então vamos lá. Como bem o professor falou, e só acrescentando um pouquinho, a gente tem a questão das pessoas hoje em dia viverem isoladas nas suas caixinhas, mas a gente também tem aqueles indivíduos e aqueles sujeitos que eles têm família, eles são casados, têm filhos, frequentam comunidades de igreja e ainda assim eles não se sentem apoiados. Então a gente pode observar as duas situações. O homem isolado, que ele não percebe apoio social, e mesmo um homem inserido em vários grupos, que não se sente apoiado. A gente pode observar os dois tipos de situações. Voltando ali para o nosso ranking, a gente tem em 7º lugar as doenças do aparelho gênito urinário, como eu tinha falado lá no início. Elas correspondem a quase 45 mil óbitos no ano de 2020. A gente tem um destaque aí para a insuficiência renal. A insuficiência renal ela é um grande reflexo aí do nosso estilo alimentar, da nossa baixa ingestão de líquido. Hoje em dia, a nossa alimentação, eu escuto isso do Jorge, acho que desde a faculdade, o quanto que a nossa alimentação ela é recheada de sódio. O quanto De que sódio, tudo que a né? gente come ao longo do dia tem sódio, né? Felipe, ainda vou te dizer, né, que lá naquela época a gente, quando dava prova para eles, né, há 12 anos atrás, eu pegava assim um rótulo de uma salsicha do mercado e botava lá 43% da quantidade de sódio de um dia que você poderia comer num dia. E aí eu falar de
para dizer que deu mais ou menos certo, né? Porque agora que a minha pressão está alterando. Tipo assim, porque a história genética não tem jeito, né? Vai alterar um dia. Mas eu atrasei aí pelo menos uns 15 anos. Então agora, tipo, enfiei o pé na jaca também. Então, aí a gente vê, o homem vai ter problema renal, porque esse pé na jaca da questão do sal. Tipo, refrigerante tem sal, né? O industrializado tem sal, embutido tem sal. Tudo tem sal. E aí a gente diz assim, eu não como sal. Só que tudo tem sal. Até se você não botar sal, tem sal. Aí você vai lá e coloca mais sal. Então, esse é o problema. Aí junta com cerveja, né, que vai destruir as artérias. Falta de exercício físico, refrigerante, gordura, né, principalmente gordura trans, né, que o pessoal chama margarina de manteiga e outros tipos de gordura também que tem no leite, que é gordura trans também. E hoje em dia está tudo misturado, né? Tudo baixa qualidade. Mas era só para chamar a atenção de como que é insuficiência renal, porque assim, tem os defensores da margarina, né? Tem gente que vai dizer que, não, a fonte agora é gordura poliinsaturada. Ué, mas por que está escrito lá gordura vegetal, então? Porque eles trocaram o nome, né? Eles trocam os nomes. Aí a gente fica assim, mas quando você vai ler os componentes, gordura vegetal, ela está hidrogenada, porque se ela não tivesse, não estaria duro, né? É questão toda. Mas, enfim, isso é só para falar de curiosidade, que todinho, por exemplo, também tinha 50% da quantidade de sal que você poderia comer. As pessoas, elas, no geral, o senso comum tende a não associar as bebidas doces ao excesso de sódio, né? As pessoas acham que o sódio só está nas coisas que são salgadas. E o refrigerante zero, o refrigerante zero é pior ainda. Cheio de sódio. Né? Mas, vamos lá, curiosidades inúteis. Vamos continuar. Sim. Não é inútil, não. Não tem nada de inútil. Aí, na verdade, seria em 8. Eu tenho que zoar, porque tem gente que realmente acha assim, a gente sempre escuta tudo isso, né? É verdade. Vamos lá. Com certeza. Aí seria em 8º lugar, mas eu esqueci de alterar. A gente tem em 8º lugar o grupo das neoplasias. No grupo total das neoplasias, engloba câncer de pele, câncer de pulmão, leucemias. E dentro desse grupo grande, a gente tem lá o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele foi o grande destaque desse grupo ali, com uma quantidade considerável de óbitos, mas também houve destaque para as neoplasias de brônquio, de traqueia e de pulmões. A gente sabe que o homem ele ainda fuma muito mais que a mulher no nosso país. Uma outra informação aí importante. Aí, a partir dessa observação, tanto dessas causas de adoecimento, de internação, como de óbitos no nosso país, a partir das informações desse gabinete do ano de 2020, de outras fontes, é mais para refletir mesmo, para a gente, profissional de saúde, ou estudante, ou pesquisador, ou para a população em geral, o que seria mais importante que deveria ser lembrado no novembro? Será que seria somente o câncer de próstata? Ou a gente deveria olhar mais para esse homem a respeito do que realmente assim, causa sofrimento para grande parte deles? Será que a gente está tendo ali o olhar adequado para a realidade das pessoas? A gente fala tanto que a gente tem que intervir na realidade dos sujeitos, mas será que o câncer de próstata é algo que é da realidade de todo mundo? Não estou aqui dizendo que o câncer de próstata, que a prevenção do câncer de próstata não tem importância, não é nada disso. Mas talvez fosse importante que nós parássemos para olhar o peso das outras questões na saúde desses homens. A gente deveria também pensar a respeito aí de ações ou de cuidados para incentivar hábitos de vida mais saudáveis, porque sempre que a gente incentiva hábitos saudáveis, a gente tem um ganho duplo. A gente tem o ganho do não adoecer e a gente tem o ganho da qualidade de vida. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender isso, que você se alimentar melhor, você praticar exercícios físicos, não é só para você não ter um AVE, ou um infarto, ou câncer de próstata, você acaba tendo uma qualidade de vida melhor, você acaba tendo mais disposição para as suas atividades do dia a dia, você consegue desfrutar e aproveitar melhor os momentos, você consegue dormir melhor. Então, tem muitas outras questões que elas vão muito além dessas doenças. Aproveitando disso, esse público masculino ele tem muita dificuldade de observar essas questões. Como profissional, na abordagem aí do
o homem, a gente tem que ter em mente que ele tem aspectos da psicologia dele que foram muito influenciadas pela cultura do machismo. Essa cultura do machismo ela é quase ancestral. Essa questão do homem ser o caçador, o provedor, aquele que traz alimento à mesa, isso ainda é muito embutido na mentalidade das pessoas. Toda vez que a gente escuta frases do tipo, isso não é coisa de homem, ou o homem tem que trazer a comida para a mesa, ou o homem não chora, tudo isso aí é uma representação dessa cultura machista. Então, toda vez que a gente tiver no cuidado com os homens, a gente tem que ter em mente esse modelo de masculinidade hegemônica, que a gente chama. O homem, no geral, ele cuida menos da saúde, né, a gente compara com as mulheres. Isso aí é bastante óbvio. É só olhar para tanto consultórios públicos como particulares. Você sempre vai ver as filas cheias de mulheres e de idosas, e muito poucos homens. O homem ele procura muito pouco serviço de saúde para se prevenir, mas sempre aparece lá na internação. A gente costuma dizer isso. O homem ele tem essa característica de se considerar imune a doenças. É o mito da invulnerabilidade masculina. Esse mito ele está muito ligado à questão de que se eu adoecer eu sou frágil, se eu adoecer eu sou frágil, e se eu sou frágil eu não sou tão homem assim. O homem ele associa esse adoecer ou mesmo cuidado de saúde a essa fragilidade. Eu vou puxar um gancho daqui a pouco, e depois desse slide aí eu vou começar a falar. Não, pode deixar lá no outro, que aí assim eu queria pegar esse negócio do invulnerável, que duas características que a gente escuta muito relacionadas à saúde do homem. Primeira coisa, não é bom ir em médico porque você vai achar coisa. Quem procura, acha. Quem procura, acha. E aí você tinha até colocado o tema dessa palestra, né? O homem mesmo cuida de sua saúde. A gente até colocou integralidade, porque também foi convidado para outra palestra. Então a gente colocou um nome diferenciado. E uma outra coisa que a gente pode parar para pensar em relação a essa coisa das doenças, né, de estar imune e tudo mais, é que por o homem se achar menos forte, né, ou ser o provedor, ou não querer ter notícias ruins, a gente acaba vendo que o sistema se orientou de uma forma, quando o Felipe fala assim, você vai ver mais mulheres e tudo mais, mas o sistema se orientou para atender isso, a mulher, a criança, a vacinação, a puericultura, né? O idoso que já tá cheio de problema. E quando a gente fala da saúde do homem, a gente não coloca muita parte do idoso, mas tem que lembrar que os idosos vão sofrer com esse câncer de próstata, né? Assim, quando a gente fala de saúde do homem, a gente pega lá 18 anos, né, até 59 anos. Aí, dependendo da literatura, algumas vai dizer que é 65, que é idoso, outros 60. Então, assim, mas o câncer de próstata, que a gente só está falando né, da parte biológica, o pessoal chama atenção para isso, mas existem várias outras doenças. Aquela mesma doença crônica, ela vai estar lá na saúde do idoso, sendo atendido na estratégia de saúde da família, ou complicado numa UPA, ou em outro lugar, que a gente vai falar daqui a pouco. Era isso que eu ia complementar. Acrescentando isso aí, o que o professor Jorge falou, acrescentando só uma outra percepção minha, é até difícil você falar com um jovem, com um adolescente de 18 ou um homem de 30 anos a respeito de câncer de próstata, porque não é uma coisa que eles vivem. De fato, aí existe ainda um problema geracional. Isso vai ter muito mais importância para um homem de 50, de 60 anos de idade do que para um garoto de 18, um homem de 30 anos. Além disso, a gente tem que levar em conta ali, como eu já tinha falado até anteriormente, ficou um pouco repetido isso, que o homem ele vai menos no serviço de saúde para ações preventivas e muito mais para os serviços hospitalares aí no adoecimento. É bem aquela coisa do homem só vai quando não tem mais jeito, quando o bicho pegou. Às vezes, na maioria das vezes, quando o bicho pega, não tem mais muito o que fazer, né? O homem ele reluta demais em expressar sentimentos e sofrimentos. Isso melhorou muito, mas eu ainda escuto muito na minha realidade de trabalho, de dia a dia, que certos sofrimentos ou certas questões para o homem ainda são tabu. O homem, por exemplo, ele ainda vincula muito a figura do psicólogo à questão do transtorno mental grave ou a questão disso ser um grande indicativo de fragilidade para ele. Não só a fragilidade,
Mas a questão ali do transtorno mental ser associado à loucura. Ah, psicólogo é coisa de louco, é coisa de maluco. A gente escuta bastante isso no dia a dia ainda. O homem ele sofre frequentemente por questões de depressão e ansiedade em silêncio. Eu acho que na grande maioria das vezes, até a própria maneira de expressar do homem a respeito de depressão e ansiedade é diferente. Às vezes, quando o homem está falando que só está mal, ou está dizendo assim que só está sentindo algumas coisas, existe geralmente alguma coisa muito mais grave por detrás daquilo, mas que o homem ele reluta em falar. O homem, ele, de Isso fato, ele daí, tem essa isso é dificuldade de muito... expressar. Essa parte aí que o Felipe está falando também é bem legal a gente ressaltar aqui, porque a mulher, ela fala, ela exterioriza, ela chora, ela dá chilique, né, no senso comum, a palavra, dá piti. O homem, ele guarda muitas coisas para si e vai né, afogar as mágoas de uma forma errada, como a gente tinha falado, né? Bebendo, usando droga ou tendo comportamento violento. Mas numa situação extrema, como de depressão, algumas formas de características do homem demonstrar isso seriam algumas coisas relacionadas ao cuidado. Então, por exemplo, o cara não toma mais banho, aquela pessoa que fazia barba não faz barba, né? Tem comportamento compulsivo para comer, né? Ou às vezes fica sem comer, ou fica só bebendo, né? Bebida alcoólica. E isso tudo são características que mostram o homem com alguns sinais de depressão. Enquanto que a mulher, ela chora, ela vai Ela falar... fala, né? Ela Eu estou com exterioriza. vontade, estou sofrendo, estou com vontade de morrer. O homem, ele não tem essa mesma... Aí vai, às vezes, termina em situações né, piores, né? Como Sim. morte por envenenamento, suicídio, que são as causas externas. A gente tem que aí, em decorrência desse silêncio desse público, a gente tem uma maior propensão a vícios. Acho até que o professor já falou disso, que eu não consigo expressar por que eu sofro, ou por que eu estou estressado, ou por que meu dia foi ruim. Eu busco álcool, eu busco outros tipos de vício. E aí o público masculino, nesse quesito, ele é muito mais propenso aos vícios em geral do que ao público feminino. Muitos dos hábitos ou não hábitos do público masculino, eles estão associados aos tabus sociais. Eu busquei isso em uma pesquisa de uma psicóloga, achei bastante interessante. Esses tabus sociais, eles estão associados a alguns pensamentos, a algumas frases que a gente escuta aí frequentemente por aí. Isso não é coisa de homem. Eu acho que essa aí está no topo da lista. Quem deveria definir o que é ou o que não é coisa de homem deveria ser o próprio homem, e não seu grupo de amigos, não seu grupo de trabalho, não sua família. A gente ainda sofre pressão de vários grupos para associar alguns comportamentos nossos como de homem ou comportamentos que não são de homem. O segundo, que eu acho que traz prejuízo demais para a saúde mental do homem. O homem não chora. Chorar não é coisa de homem. Isso a gente escuta bastante também. Toda vez que uma pessoa ela associa o seu modo de vida a pensar que o homem não chora, ela guarda sofrimentos para si, e quando ela guarda sofrimentos para si, é aí que surgem os vícios, é aí que surgem os caminhos errados. A pessoa ela recorre a caminhos errados porque ela acha que o Interessante, homem não chora. hein, Felipe? Interessante lembrar que também que essas frases e tudo mais da cultura machista, né, do patriarcal, né, que o homem é o provedor e tudo mais, essas frases e essa forma de criação, muitas vezes elas são reproduzidas pelas próprias mães. Então, a Sim. gente tem algumas, né, muitas mulheres, né, que têm filhos e os pais são ausentes, elas criam e reproduzem esse discurso. Então, elas Elas criam... replicam a educação dos pais delas, né? E aí, assim, a pessoa não vive muito ligada ao tempo que ela está. E aí produz esses problemas todos aí depois de problema de autoafirmação, de reconhecimento de si, do que quer do mundo e da vida, porque não tem uma base que seria uma base de apoio, né? Que esse apoio psicológico da pessoa se sentir mais livre de poder fazer o que ela quiser. Então, está sempre retraída ali, e esse problema todo de retração e não ter, né, esse apoio psicológico desde pequeno, está sempre sendo julgado e
e perseguido, entre aspas, faz com que o homem tenha comportamento, às vezes, que são de depressão, de falta de uma insegurança muito grande, problemas de relacionamento, né, e por aí Isso vai. afeta até as escolhas profissionais, as escolhas individuais desses homens, né? O homem tem que sustentar a casa, o homem que deixa de buscar aquilo que talvez ele tivesse uma afinidade maior, pelo medo do que a família dele vai pensar, se aquilo dá dinheiro ou não. Ainda tem muito essa cultura associada ao modo de vida das pessoas. Seja homem, quem definiu o que é ser homem? Mas a gente escuta demais isso. Isso é coisa de mulher. Quer dizer que cuidar melhor da saúde é coisa de mulher. Homem não leva desaforo para casa. Esse homem não leva desaforo para casa, eu consigo associar imediatamente ali a principal causa de morte no público masculino, que são as causas externas. O homem não leva desaforo para casa já pode ter feito muitos homens aí pelo Brasil afora se matarem. Briga de trânsito, briga de rua. A nossa cultura ela é muito boa por um lado, mas muito terrível por outras. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns memes. Era para estar aí nessa apresentação, mas Felipe abriu a errado. Mas daqui a pouco eu vou mostrar os memes da saúde no trânsito. Agora que eu vi que era para entrar. Você quer que eu abra certo? Eu abro rapidinho. Pode ser, já que o pessoal já não... Não foi proposital. O Felipe falou, tá pesado esses memes aí. Eu falei, pode colocar lá que eu me responsabilizo. Foi sem querer, deixa eu buscar aqui. Mas não tem problema, eu posso mostrar. Não tem problema não? Você mostra depois? Eu mostro aqui. Eu posso compartilhar minha tela, mas pode... tá. Eu continuo, então? Vou compartilhar agora e vou falar alguns slides e depois você já pega. Então tá? pode... Tá. Eu vou colocar aqui. Aí já estou compartilhando aqui, ó. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Aí depois daquela fala do Felipe, vê isso aqui, ó. Para a gente ver como que o homem, como que o homem cuida da sua saúde, né? Então, você percebia aqui, ó, os finalistas de prêmio de segurança do trabalho, lá pintando, ó, o homem com a segurança com a corda amarrada no pescoço, né? Escorregou, morreu. O outro lá fazendo... Aí tá sendo muito gentil ainda, que tem a corda. Então, é assim que o homem... A maioria das vezes não tem. Ó, consertando lá a energia elétrica, o outro lá fazendo lá, usando a maquita para cortar coisa com um pedaço de negócio de água. De garrafa. Na cabeça, ó. Esse aqui ganhou o prêmio em primeiro lugar de segurança, né? Porque lá, não sei se o botijão tá cheio ou não tá, mas de qualquer forma, né? O que explode é quando tem gás, né? Vazando. Deus protege mesmo, né? Vai que fura um negócio desse aqui e explode, né? O outro lá que se pendurou aqui, ó, amarrou o fio no fio do poste para poder... Então, assim, tem alguma coisa errada, né? Então, você vê como que o homem tem um comportamento muito abusivo consigo, né? Ele não se preocupa muito. Aqui é um senhor idoso, olha só como que ele apoiou a escada aqui, ó, para poder pintar a parede. Numa tábuazinha, a tábua pode quebrar, rachar ou escorregar ali e morrer, né? Aí o outro lá fazendo solda também, ó, com a caixa de papelão na cabeça. E esse aqui ligou o maçarico entre as pernas, com o negócio para baixo. E, assim, para quem já fez pesquisa com homem nessa área, igual eu já fiz lá nas barcas, no estaleiro, você via homem lá que martelou o dedo, cortou um pedaço do dedo, enrola com óleo diesel e continua martelando. Não está nem aí, querendo saber. Uma mão cheia de graça. Então, não importa a realidade, o relato é o mesmo, né? A gente percebe que os hábitos são ruins, né? E aqui é lance da questão da violência, né? Você vê, ó, o homem no SUS, né? A gente começando o homem no SUS aqui também. Aqui da violência, o jacaré foi usado como arma de briga no Rio. Então tá brigando para poder morrer o outro. Então, assim, esses memes são demais. Aqui, isso aqui foi recente, ó, acho que foi semana retrasada, que começou a pancadaria numa UPA lá do Rio por causa de vaga, né, na fila. E foi soco, pontapé. Esse outro aqui já foi lá aqui na região dos Lagos, numa UPA, saíram na porrada também por causa de vaga. E aqui que a gente vê a relação do homem com o álcool, né? Você vai ver muito isso. É comum você ver mais homens caídos na rua,
e brigando também em situações de vulnerabilidade, né? Aqueles caindo de bicicleta, andando na rua como se fosse zumbi, né? Que o pessoal fica fazendo os memes, mas a situação é assim, que os memes, eles são engraçados porque faz com que a gente, engraçados, são curiosos, né? E algumas vezes engraçados, mas é que por trás deles sempre traz uma reflexão. Você ri, mas depois você fica pensando, nossa, como que a pessoa pode chegar a esse ponto? Então, isso é uma forma que a gente tem de chamar a atenção. Aqui, ó, o homem no trânsito, como o Felipe já falou, né? A pancadaria aqui de um jovem com um velho, uma pessoa mais idosa, né? Que a gente chama de velho na sociedade, mas é a pessoa mais idosa. Aí, buzina, e brigando lá. Bebida no trânsito, né? O meme eterno do não sei. O cara foi lá, capotou o carro, atropelou. Não sei. Você bebeu? Não sei, não sei. As discussões todas. Poderia colocar aqui também um homem na frente do caminhão, né? Eu esqueci de botar aquele cara que ficou lá dos protestos dos caminhoneiros. O cara se agarrou na frente do caminhão. Patriota do caminhão. É o patriota. O homem Tem até boneco. Aí já começa, né? O cara que briga, sai na porrada, não aceita levar desaforo para casa, bebe até cair, mas vai tomar uma injeção, ó, desmaia, tem que ser acudido pela técnica de enfermagem porque tem medo de agulha. O drama é pior que de criança. O outro desmaiou. Né, assim, e isso parece até um meme. Você olha a foto assim, já parece uma piada, já está pronto, você não precisa fazer nada, é só printar. Ó, o homem no SUS, ó, estou morrendo. Né, o exame de próstata, que é o muito menos. Sempre quando tem essas piadas, é sempre do aspecto da sexualidade, né? Como se Sim. o dedo fosse um problema muito sério, né? Lembrando que passa muita coisa por ali saindo, né? E às vezes mais grosso que o dedo. Então, assim, o problema que a pessoa tem, a próstata ser examinada. E lembrando que existem outros exames também que pode ser feito, eu vou falar. Ah lá, eu não quero injeção, doutor, tenho medo de agulha. Olha o corpo do cara, cheio de tatuagem. Então, assim, que agulha é essa que você não tem medo, né? E esse aqui, quando a pessoa pensa em saúde no SUS, né, vai fazer uma vasectomia, alguma coisa, olha lá, a pessoa já faz um meme, né, vai dar uma porrada ali, uma martelada nos ovos e vai fazer... E a vasectomia, ela é tão mais fácil, fácil então... para o homem que para a mulher. A questão é que o pessoal sempre consegue fazer, colocar para o lado pior da coisa, né? Exato. E aqui, ó, o exame de próstata, por exemplo, né? Tem PSA, tem exame do toque, tem exame de urina, tem ultrassom, tem biópsia. Mas o que vem na cabeça do cara? É isso aqui, ó. Realmente existem várias posições para fazer o exame de próstata. Mas por que vai pensar só nisso aqui, né? Por que não pensa em todos os outros exames que tem? É só conversar com o médico. Aí aqui é onde você parou, posso continuar daqui também. Aqui você já falou, né? Aí estava nisso. Aí eu fiz isso. Eu continuo do meu ou continuo do seu? Acho que é melhor continuar do seu, que eu posso ver as perguntas depois. Você consegue tirar o seu? Vou parar aqui. Uhum. Aí voltou para o meu, né? Aí volta para o seu. Pode só colocar a tela cheia. Pode sim, por favor. Fechar aqui o microfone. A tela cheia foi aí, né? Deixa eu passar de novo. Foi aí? Continuando de onde a gente parou, a partir dessa reflexão toda que a gente teve agora, e aí nós, enquanto aí, profissionais de saúde, como que a gente deveria interferir? Acho que uma primeira questão ficou óbvia. Não adianta interferir na saúde dos homens e querer fazer do mesmo jeito que nós fazemos com as mulheres. Esses homens, eles têm dificuldade de ir ao serviço de saúde. Uma opção muito interessante que vem dando muito certo é buscar esse homem onde ele vive. Aí onde ele vive pode ser o ambiente de trabalho, a igreja, clube de futebol, academia. Muitas vezes até intervenções são muito interessantes, ou mesmo num bar, ou mesmo num ambiente mais simples, é buscar o homem onde ele está. Porque, de fato, o homem ele ainda está muito atrelado a essa cultura de não ir ao serviço de saúde. Além disso, a gente tem que observar que a gente tem toda uma rede que pode ser mobilizada para ajudar esse homem. A gente tem ali o serviço de atenção primária, o serviço de atenção secundária, e a gente tem o serviço de atenção terciária. Essa parte aí eu que botei, eu ia falar, né? Aproveitei o slide, e ali assim, só não se encaixa que é rede cegonha, né? Que é para mulher, mas eu aproveitei o slide lá para mostrar que o Felipe está falando. Oculta aí, Felipe, essa barra aqui embaixo aí, por favor.
que assim, o que a gente estava comentando aí no chat, que a gente tem, é só passar o mouse aqui em ocultar, onde está do lado de Não interromper. saiu, não? Aqui já saiu. Então vai demorar um pouco. Aí o que acontece? A gente falando, né, sobre a gente tem um problema relacionado à educação e qualificação, é a formação do profissional de saúde relacionado à saúde do homem. Tanto que eu falei assim, o próprio sistema ele já é organizado de uma forma para atender muito mais a mulher e a criança. Então, a Exato. rede Sequência já está aqui para poder mostrar isso para vocês, como crítica. E aí uma rede de atenção psicossocial, que o próprio Felipe falou que algumas cidades do interior não Nem vão tem. ter, né? A rede de atenção urgência e emergência, que os homens vão usar muito, a rede de atenção às doenças e condições crônicas, que aí já vão usar no meio, por fim, né? Porque já vai estar na senescência, já indo para a saúde do idoso, e rede de pessoa cuidado com deficiência. Isso tudo a gente vê na atenção básica. E a atenção básica aqui sendo a porta de entrada para tudo isso. E aí é muito triste a gente lembrar que na área do ensino, eu dou aula de políticas públicas de saúde. Aí tem uma aula de política pública de saúde em forma de seminário para falar da saúde do homem. E provavelmente não vão ver mais. Então, assim, é muito complicado. A gente não tem um sistema de formação voltado e nem um sistema de atenção voltado. Aí quando o Felipe fala assim, a gente tem que ter a estratégia voltada para a necessidade deles e ir onde esses homens estão, né? Também a gente poderia pensar no funcionamento dos postos de saúde no horário quando eles possam ir, né? Horário E noturno, é, sábado. pode passar isso aí, por favor, Felipe. Sim. Tem mais, eu acho que Só para eu falar. puxando aqui, na cidade onde eu trabalho agora, que é Resende, todas as Uhum. quartas à noite existe o horário noturno nas unidades básicas de saúde. Uma estratégia bastante interessante mesmo. E esse horário noturno é até que horas? Ele vai de 5 às 9. Pô, Então, acontece ali umas atividades nos horários que as pessoas trabalham, elas podem ir na unidade. Entendeu? eu lembro que tinha um projeto aí de lei, não sei se pegou, que era para funcionar de noite. Então, isso aí, ó, essa figura é mostrando essa integralidade que eu estava tentando explicar, onde o homem vai ser atendido em várias áreas, né, várias frentes. Ali embaixo, ó, você vai ver comunidade terapêutica e tem um campinho de futebol, tá vendo? Então, assim, a gente está integrado ali, aí vai ter a equipe de atenção básica de apoio, né, e a unidade básica de saúde, pode ser ali ter um núcleo de atenção à saúde da família, um centro especializado em álcool e drogas, que é raríssimo, né, mas que deveria ter em todo lugar, centro de atenção psicossocial também, né, os descuidados de média complexidade aí da UPA para cima, né, e tem o hospital de transitório e já ali o hospital, que seria um nível mais terciário, né, e tem ali também o consultório de rua, né, que a gente vê muitos homens na rua, que vivem na rua, né, em situação de rua, e muitos têm problemas mentais, psicológicos, usuários de droga, álcool, né? Vocês podem reparar isso. Pode passar, Felipe, por favor. Isso. Então, aqui vem só mostrando de perto, ó, os problemas que a gente percebe que chegam na ponta lá do nível terciário, né? Unidade coronariana, né? Enfermaria para leitos crônicos, né? Pacientes críticos, unidade de atenção a acidente vascular encefálico, que aqui já é uma realidade muito grande, né? Devido à nossa alimentação. E ali o SAMU integrando também isso, né? Todas essas frentes de atendimento, isso se chama integralidade do SUS, integralidade da atenção, né? É óbvio que existem outras visões de integralidade, como a integralidade do cuidado, onde a gente vai pensar num cuidado mais completo possível para aquele homem, dentro de uma família, né? Um indivíduo, tudo ali, mas existe a integralidade da atenção, que é a do sistema. Então, aqui, ali embaixo, tem a atenção domiciliar, ó, que é interessante que o Felipe falou também, mas uma das coisas que o Felipe fazia quando ele fez a pesquisa, que ele me contou, é que tinha muita visita domiciliária. Então, ia até onde esses homens estavam. Muitos, provavelmente, trabalhando, mas quando conseguia, estava lá em casa, na casa deles. Pode passar, Felipe, por favor. E aí você pode continuar se quiser. Sim. É muito importante aí, voltando para essa dimensão do cuidado, enfatizar as informações que são relevantes para a realidade dos públicos. Essas próprias informações que nós levantamos aqui, elas são relevantes. Acho que o homem ele pode ter uma tendência muito maior a se identificar com infarto. Ele já pode conhecer um amigo, um familiar que morreu de infarto, do que se identificar com
com câncer de próstata, muitas das vezes ele nem conhece ninguém que teve um câncer de próstata, apesar dele ser bem comum, né? A gente tem que trazer aí os assuntos para a realidade desses indivíduos. Quais os hábitos que ele poderia mudar dentro da realidade deles? Pensar ali até numa lógica de redução de danos. Você não precisa parar de beber, mas será que se você já conseguir, em vez de beber todo final de semana, você só beber 2, começar por ações mais simples, você já não está tendo aí um ganho para a sua saúde? A adoção desses hábitos saudáveis, estimular que ele não precisa ser um rato de academia, mas se ele conseguir fazer uma caminhada aí de alguns minutos por dia, ou só alguns dias da semana, e totalizar 150 minutos de atividade por semana, ele já está dando um ganho tremendo para a saúde cardiovascular dele. A diminuição do consumo de álcool e cigarro, bem naquela lógica de redução de danos mesmo. Eu não vou, assim, conseguir convencer as pessoas a pararem os maus hábitos de uma vez. Mas se eu conseguir inicialmente fazer elas reduzirem, de repente isso a pessoa ela pode até mesmo perceber que aquilo foi um ganho para ela. De repente, se eu fumo menos cigarro e eu bebo menos, eu começo a me sentir talvez melhor. Isso pode ser uma porta aí de entrada para a gente conseguir fazer com que esses indivíduos abandonem os hábitos ruins. A diminuição do consumo de sódio, isso aí é bastante complexo, mas uma forma interessante da gente abordar as pessoas a respeito de alimentação é incentivar elas a ter a alimentação mais natural possível. Quanto mais for aquela comida de casa, aquela comida que é feita no fogão, que ela é cozinhada, maior a chance da pessoa estar tendo uma alimentação boa do que aquela alimentação pronta da rua, que a gente não sabe muito como foi feita. Então, quanto mais a pessoa ela busca uma alimentação natural, mais ela está evitando os processados e os ultraprocessados. Os processados e os ultraprocessados eles estão aí relacionados a todos os tipos de cânceres. Isso já é bem comprovado. Aí eu não coloquei, né, nesses hábitos, mas existem algumas pesquisas também que elas associam o câncer de próstata às infecções sexualmente transmissíveis. Então, até mesmo o uso do preservativo ele pode ser uma ferramenta de proteção contra o câncer. As infecções sexualmente transmissíveis aí que ocorrem durante a vida, elas podem estar relacionadas ao câncer de próstata também. A busca por práticas básicas de prevenção é aquilo, começar com as pequenas ações. Que seja uma aferição de pressão arterial por ano. É melhor que nenhuma. Muitos homens nunca mediram a pressão, isso não é incomum. Imunização, até mesmo aí na imunização para a Covid, a gente observa muito mais homens não com esquemas incompletos para a Covid do que mulheres. Quem trabalha na prática, assim, observa isso fácil. A realização do exame de PSA ou de toque, cada caso é um caso, todo mundo acha que vai ser toque em todo mundo, e nem sempre é o caso. Sensibilizar para as consequências, né? A consequência de não fazer um PSA pode ser um câncer lá na frente, em estágios avançados. Exame de perfil lipídico, a partir de uma certa idade, acredito que anual, glicemia de jejum para rastrear os casos de diabetes, perfil renal e hepático, acompanhamento do peso, tanto em MC como perímetro abdominal, começar pelas coisas mais simples. Tudo que eu falei aí nesse slide são ações que são executadas por unidades básicas de saúde. São ações simples, são ações muito mais baratas do que atender um homem com AVE num hospital especializado, porque o gasto lá do hospital é muito maior que de uma unidade de saúde básica. Por isso que a gente tem muito mais unidades básicas de saúde do que centros especializados. O estímulo para ir ao serviço de saúde, como a gente colocou anteriormente, aí com horários estendidos, horários noturnos, atendimentos aos sábados, fazer com que o homem, pelo menos, se ele for anualmente a um serviço de unidade básica de saúde por ano, já vai ser um ganho tremendo para a saúde dele. Um dia, num ano, para buscar realização de exames e hábitos de prevenção já fariam assim, uma diferença drástica na saúde desse público. O estímulo à formação de grupos comunitários para discutir assuntos difíceis desse público. Aqui na minha realidade, até no meu bairro, é interessante porque uns tempos atrás eu teve a realização de um grupo de saúde no terço dos homens. Tem um grupo de terço da Igreja Católica que vai bastante homem, assim, até diferente, até interessante.
e a unidade de saúde aproveitou para fazer uma abordagem a respeito de câncer de próstata e de aferição de pressão arterial. É buscar realmente as estratégias diferentes aí para intervir na realidade. O estímulo à formação da rede de apoio de proteção, quanto mais inserido em grupos, mais esse homem busca bons hábitos, mais ele está protegido e a sua saúde também. E grupos específicos como família, amigos, colegas de trabalho ou mesmo comunidades religiosas, elas são fatores de proteção de saúde. Isso é cientificamente comprovado. Quanto mais inserido em grupo ou percebido inserido do grupo, mais essa pessoa cuida da saúde. Proporcionar ambientes e horários de atendimento diferenciados ao público, acho que a gente já falou disso. Incentivar, acho que aqui é uma porta disso, o estudante, o pesquisador, o profissional de saúde a sair só do Novembro Azul relacionado a somente o câncer de próstata. O homem, a saúde desse homem, ele vai muito além disso. Nosso país ainda está muito aquém daquilo que é necessário para a gente cuidar da saúde desses homens. Em síntese, a gente tem que observar que os aspectos culturais, os preconceitos, principalmente relacionados ao machismo, no nosso sistema de saúde, eles influenciam demais nessa saúde desse homem, ainda de forma muito negativa. A gente tem aí as presenças das redes de atenção, tanto a atenção básica como os serviços de apoio, que ainda não estão muito preparados para essa realidade. Acho que essa é a verdade. A gente deveria dar um destaque maior para a integralidade tanto do sistema de saúde como do cuidado para esse homem, a integralidade no sentido de não só abordar esse homem doente, mas entender que prevenir e promover saúde para esse homem é interessante financeiramente, é interessante para a qualidade de vida desse homem e é interessante para a saúde física dele também. A gente tem aí como exemplo dessa síntese o papel dos núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASFs. Essas equipes de NASF, muitas vezes, elas fazem uma diferença muito positiva. A presença de um psicólogo aí em apoio a essas equipes de saúde da família, ela é muito positiva quando pode ser realizados grupos para falar desses assuntos que nós estamos falando aqui agora. O NASF ele também possibilita a participação do nutricionista, do terapeuta ocupacional. Muitas vezes dessas profissões na saúde, esses homens não têm chance de ter acesso. E através do NASF é possível que eles possam ser abordados por esses núcleos. Isso também é um fator de contribuição para melhorar o atendimento da unidade básica de saúde. A gente tem aí também a participação das redes e das teias, né? Quando a gente diz redes e teias, a gente não diz só respeito aos serviços existentes, não é só o BS, o CAPS, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o hospital. A gente tem também ali a comunidade religiosa, que muitas vezes ela pode contribuir com o espaço. A gente tem também ali, muitas vezes, o empregador, que ele pode ceder um espaço lá dentro da sua empresa para que o profissional de saúde aborde a respeito de alguns temas. A gente tem também ali outros serviços que esse homem participa, que podem estar integrados nesse cuidado. Então, a rede até ela é ampla. Ela oferece inúmeras possibilidades, mas muitas delas ainda não são exploradas. A gente tem ali o papel importante da família desse homem e da mulher, que muitas das vezes quem incentiva esse homem a buscar o serviço de saúde, a se cuidar, é a mulher, é a família, de fato. É bem importante que às vezes, o cuidado da saúde do homem ele começa pelas orientações que são dadas para a mulher e para a família desse homem. E a educação desde a escola até a universidade. Não adianta a gente falar aqui agora a respeito da saúde do homem, isso deveria ser levantado aí desde a infância, passando pela vida adulta até a velhice. E muito obrigado. Muito bom. Então, a gente teve aí com o Felipe, vamos ver se tem perguntas aqui ou comentários. A gente ainda está aqui com a Luísa, Ana Beatriz, a Geice ainda está aí, o Diego também. Aqui eu quero estar falando do consumo de café, é impressionante, né? Café, cigarro, que é algo que a gente vê muito também, uma coisa puxando a outra. Lembrando que são drogas, né, lícitas. Sim. Cafeína. Institucionalizado.
cigarro. Então, assim, a gente não... E também o próprio refrigerante também tem. Ainda bem que não caiu, que eu fiquei até com medo, que a gente passou um pouco do horário. Mas era isso que a gente queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas aí, eu vou colar aqui de novo a lista para quem perdeu. Vocês podem preencher a lista lá, quem quiser. Depois a gente vai emitir certificados. Agradecer você, Felipe, por ter dispensado esse tempo aí para a gente. Seus conhecimentos aí de prática são muito relevantes e traz sempre a riqueza aí para a nossa discussão no projeto. Espero que vocês tenham gostado. E depois vocês podem assistir lá no nosso canal. Quem tiver interessado lá no Espaço Aberto para a Saúde, no YouTube, e também no Ciência e Saúde UF.